Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje é um dia desafiador, todos nós sabemos o que temos passado, obviamente, principalmente nossos irmãos nos últimos dias, mas é para isso que existe sobre nós a graça do nosso Deus. Quero convidá-los então a voltarmos a nossa atenção para o Evangelho de Mateus, aonde chegaremos hoje a nossa mensagem número 16, continuando o capítulo 6 de Mateus, nesse segundo capítulo do meio, capítulo 5, 6 e depois o 7, que compõe o Sermão do Monte, a carta magna do reino ou a contracultura do reino, aonde instruções básicas de comportamento, ética, moral, estão sendo passadas para aqueles que haviam ouvido o convite, o desafio, trazido por João Batista, depois por Jesus: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. De maneira simples, arrependimento precisa ser acompanhado depois de mudança de vida, e não apenas, essa é a grande comparação que Jesus vai fazer durante todo o tempo, não apenas uma prática externa, religiosa e hipócrita. Como está a nossa caminhada no Sermão do Monte? De novo, aquele resumo que eu trouxe semana passada. Nós iniciamos, irmãos, com as bem-aventuranças, que vai estar projetado a qualquer momento. Sim, o nosso tema, muito bem lembrado, meu irmão. Vamos juntos, irmãos, nosso tema. Estou dizendo que o dia hoje está difícil. O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Este é o guarda-chuva, o grande tema de Mateus. Agora sim, vamos para o que nós já vimos no Sermão do Monte. Nós iniciamos no capítulo 5 com as bem-aventuranças, versículo 1 ao versículo 12. Vimos na mensagem seguinte o que nós podemos chamar de o resumo da mensagem do Sermão do Monte, no qual Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo, versos 13 a 16, e é obviamente o que é esperado que seja o nosso comportamento, e é isso que depois ele vai detalhar no resto do capítulo 5, agora o 6 e depois o 7, o resumo de tudo aquilo. E logo abaixo, meus irmãos, disso, Jesus traz o que eu chamei de um subtítulo a este resumo, ou uma expansão deste resumo, dos versos 13 a 16, agora dos versos 17 a 20, isso é como se fosse o cerne, o coração da mensagem, onde Jesus está mostrando o que, com a chegada do reino que ele traz, há uma transição, e como ele se relaciona com a antiga lei de Moisés, no antigo pacto, e agora no novo pacto, na nova aliança. A partir desse ponto, começamos a ver nas questões abordadas por Jesus, como que não é um reino sem regras, não é um reino de liberdade absoluta. Liberdade absoluta termina em pecado. Não, a ética, a moral, questões que refletem, é claro, a santidade do nosso Deus. A diferença, meus irmãos, é que agora este comportamento não é apenas você obedecer uma série de regras ou morais, ou qualquer que seja, normas, mas é uma transformação interior. Então veja bem, meus irmãos, é muito fácil falsificar tal comportamento, mas o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, então Ele espera que isso seja algo realmente que venha da nossa transformação interior. Bem, dos versos 21 ao 48, Jesus confrontou reinterpretações da lei que tornavam obedecê-la, mais ou menos, algo cômodo, mais cômodo, e removia os desafios que, é claro, traz a santidade. E aí Jesus então vai tratar de homicídio e ira, adultério real e o adultério que vem apenas de um pensamento lascivo, para ele é a mesma coisa, e também de divórcio, juramentos e até mesmo vingança. Ele culmina dizendo da necessidade do amor pelos até inimigos ou adversários, quanto mais daqueles que nos são queridos. No capítulo 6, onde nós já entramos, Jesus agora expõe mais claramente o comportamento hipócrita, tão facilmente observável nos religiosos da sua época. A questão, meus irmãos, aqui é simples: ou somos admirados pelos homens, ou somos reconhecidos pelo nosso Deus. É o que nós vemos no capítulo 6, versículos 1 ao 4. Ou seja, Jesus trata, meus irmãos, do exibicionismo humano, em contraste
com a transformação interior que é esperada em nós, os súditos do reino. Não para as pessoas, mesmo que seja diante das pessoas. Não há como, por exemplo, eu trazer esta mensagem escondido, dentro de um prédio ou de um quarto, apenas a minha voz saindo, porque o coração do homem se orgulharia até da sua voz que fosse ouvida. Portanto, estamos diante dos olhos dos homens, mas não para os olhos dos homens. Na semana seguinte, ao seguirmos o capítulo 6, Jesus continua abordando outras manifestações do exibicionismo religioso. Ele usa como base para expor isso a prática da oração e a prática do jejum. Novamente, questões intrínsecas à experiência humana, à experiência cristã, e não há como fugirmos dela, temos que orar. Nosso irmão acabou de orar aqui em público, mesmo assim o fazemos para Deus e não para os homens. Bem, no resto do capítulo 6, irmãos, versículo 19 até o 34, Jesus irá tratar de algo extremamente prático nas nossas vidas: o equilíbrio entre trabalho, ambição, ansiedade e dependência de Deus. São duas últimas sessões. Hoje veremos a primeira, de 19 a 24, e semana que vem, permitindo Deus, a segunda, de 25 até 34. Vamos então, irmãos, Mateus capítulo 6, 19 a 24, e lermos o texto de hoje, um texto extremamente conhecido, e espero que Deus renove em nós o entendimento sobre ele e como isso se aplica à nossa vida prática. Versículo 19, todos a uma só voz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pede para desligar isso aqui. Nossa mensagem hoje, meus irmãos, fala sobre um tema extremamente atual: materialismo. Mas exatamente fala sobre o equilíbrio entre a ambição por posses e a aspiração pelo eterno, enquanto, ao mesmo tempo, não deixamos de lado a necessidade do suprimento para as nossas vidas. Esta é mais uma daquelas áreas, meus irmãos, aonde há algo que Deus nos deu para fazer sobre ela, ou com ela. Por exemplo, é a mesma coisa da questão da alimentação. O ser humano vai se colocar em uma de duas categorias: ele come para viver, ou ele vive para comer. A primeira é o cumprimento de uma necessidade óbvia na nossa vida. Temos que comer, a gente morre. Temos que beber, senão a gente morre também. Alguns, infelizmente, transformam isso num esporte, num hobby. Em vez de comer o que necessita, vai muito além. E assim por diante. Já falamos, irmãos, a mesma coisa a respeito do relacionamento sexual. Foi criado por Deus e abençoado dentro do casamento. O ser humano criou inúmeras distorções da mesma coisa que, por outro lado, é abençoado. O trabalho, os bens, a conquista, a vitória, não foge, meus irmãos, do mesmo raciocínio. Deus é um Deus abençoador. Ele dá capacidades, alguns na área de exatas, outros na área de trabalhar com pessoas e assim por diante. E Deus vai usar isso e tem usado para colocar comida sobre a sua mesa. Mas infelizmente, de novo, nós transformamos o que Deus nos dá em algo que passa a ser escravizador de nós mesmos. Hoje, irmãos, nós vamos aprender a seguinte grande ideia no nosso texto que está diante de nós. A transformação interior em Cristo desafia o materialismo humano. A transformação interior em Cristo desafia o materialismo humano. Se você está com um pequeno déjà vu, não é à toa. Nós vimos primeiro sobre o comodismo humano, depois sobre o exibicionismo humano e agora o materialismo humano. Mesma frase, mudando apenas uma palavra. Eu quero deixar claro, meus irmãos, uma vez que nós vivemos em um mundo capitalismo consumista,
O capitalismo não inventou o materialismo. Ele se manifesta, inclusive, eu digo materialismo, no seu opositor, o suposto socialismo. O materialismo nasce, na verdade, no coração humano, e ele é acentuado pelo mundo que nós vivemos de marketing, que busca transformar tudo em uma necessidade, mesmo que seja meramente um desejo. Eu preciso ter este carro, eu preciso ter esta roupa, eu preciso ter o que quer que seja. Eu preciso ter aqui o iPhone 30, eu não tenho nem ideia do número que essa coisa está, porque eu não acompanho, mas entendeu? Recentemente conheci uma pessoa que está pagando 36 parcelas de um telefone caríssimo. Ganha um salário mínimo e meio. A grande pergunta que não quer calar é: para quê? Tênis caros, roupas que às vezes custam metade do salário de um trabalhador normal. Tudo isso por quê? Porque o marketing entra na cabeça das pessoas e transforma, como eu disse, algo que nem é uma necessidade, algo que a pessoa, entre aspas, precisa para a sua vida. Porém, irmãos, o materialismo é muito mais, e estou falando aqui de negócios, comércio, etc., mas é muito mais do que comprar o que não precisamos para tentar impressionar quem realmente não importa. Não, é mais que isso. O materialismo é um apego às coisas, preste atenção, e até às pessoas, que suplanta a realidade espiritual, celestial e eterna que nós temos em nossas vidas. Ou seja, que nos prende a este mundo. Nos seus últimos dias, e que eu tenho conhecimento, o seu último vídeo, alguns pastores foram visitar Russell Shedd. Para quem não lembra dele, grande pastor, autor, pregador, certo? Não nascido no Brasil, mas missionário durante tantos anos, falecido alguns anos atrás, e que dá nome à nossa biblioteca. E a frase dele, meus irmãos, me marcou. Russell Shedd nunca me passou como sendo uma pessoa materialista. Nunca o vi com ternos caros. Sempre uma pessoa, apesar de europeu, escocês, se eu não me engano, uma pessoa extremamente humilde. Se não fosse saber quem ele é, você já diria que era algum filho de imigrante do interior de São Paulo, de alguma colônia italiana ou qualquer coisa assim. E ele disse o seguinte nesse último vídeo. Ele estava falecendo já, vítima do câncer que finalmente o mataria. Ele disse: Deus, aspas para ele, Deus está me desmamando deste mundo. Russell Shedd não era egípcio, não era faraó. Ele não achava que iria levar, por exemplo, sua enorme biblioteca ou qualquer outra coisa, muito menos o nome, o legado e a fama que ele mesmo, Deus deu a ele durante o tempo de sua vida. O ponto aqui, meus irmãos, é que o materialismo, quero ressaltar, é muito mais do que entre aspas, a necessidade de comprar uma bolsa da Prada, ou a necessidade de comprar este celular, ou aquele notebook, ou ter este carro, enfim, ou ter esta ou aquela casa. Essas são as manifestações mais óbvias do materialismo, mas vai além. Por exemplo, quando eu recebo um diagnóstico e a minha vida simplesmente entra em desespero, o chão some, porque eu estou tão apegado à minha própria existência, à minha própria vida. Como Deus ousa permitir esse diagnóstico? Quase que dizemos quem Ele pensa que é. Ou dizemos: o Senhor não sabe o que eu tenho feito? O Senhor não sabe o quão importante eu sou para a tua obra, inclusive. Isso é materialismo, é o apego, irmãos, ao mundo ao qual nós não pertencemos mais. Vamos ver então, irmãos, 3 lições bem diretas que Jesus nos traz sobre como lidar com isso, com bens, com dinheiro, com carreira, com a vida, com a saúde, dos versículos 19 ao 24. Número 1, as nossas prioridades têm o poder de gerar resultados opostos. As nossas prioridades têm o poder de gerar resultados opostos, versos 19 e 20. A atitude de alguém, irmãos, quanto à riqueza e posses e etc., essa atitude é um medidor da justiça desta pessoa. Justiça que é algo esperado que seja, no nosso texto, maior do que os ambiciosos e gananciosos religiosos dos dias de Jesus. É isso que Jesus está fazendo aqui. Olhe para o que eu vou falar e olhe ao lado para o comportamento desses supostos exemplos entre os fariseus, saduceus e escribas e compare.
À medida que eles ouviam o Messias falando, era muito fácil, irmãos, dizer assim: graças a Deus estamos deste lado, longe desses hipócritas e tal. E esse é um risco sério para nós. E muitas vezes não percebemos que o nosso comportamento está emulando muito mais o lado de lá do que nós gostaríamos. Neste caso, nesse materialismo, nesse apego a coisas que Deus não deseja que estejam realmente na nossa vida. A primeira coisa a esclarecer, meus irmãos, nesse texto, versículo 19, principalmente, é que Deus não é contra nós termos coisas. A ordem, não acumulem, não significa não possuam, não tenham. A ideia não é a defesa da pobreza, ou da miséria até, mas sim evitarmos a avareza. Inclusive, alguns não sabendo o que o texto diz, o dinheiro é raiz de todos os males. Não é isso que Paulo diz. O texto correto é o amor ao dinheiro, que é exatamente esta avareza aqui. É o amor ao dinheiro e às coisas materiais, físicas em geral. Isso é fácil de se comprovar, meus irmãos, no Novo Testamento. Por exemplo, eu me refiro ao fato de que Jesus não é contra termos coisas. Algumas mulheres, nos dias do ministério de Jesus, usavam das suas posses para sustentar o ministério de Jesus. Ele vivia peregrinando, e pregando por todo lugar. Obviamente não podia ater-se à sua profissão de carpinteiro. Alguém tinha que sustentá-lo. E o texto fala quem era: Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Lucas capítulo 8, versículo 3. Tiago adverte os ricos sobre a avareza e a exploração sobre os mais pobres e necessitados, mas Tiago não fala nada quanto à condição financeira deles serem ricos. Eu quero já deixar você tranquilo que essa não vai ser uma mensagem onde Deus, muito menos Deus, onde eu direi para você: saia daqui e exija a sua riqueza, a sua prosperidade ou alguma coisa assim. Nós estamos apenas, meus irmãos, colocando os pingos nos is, mostrando que a palavra de Deus, em maneira alguma, de forma alguma, está colocando aqui algum tipo de teologia da miséria ou teologia da pobreza no texto que nós estamos lendo. Bem, não apenas isso que eu falei, mas em outros lugares as escrituras exigem, por exemplo, que nós sustentemos os nossos parentes. 1 Timóteo 5,8. As escrituras elogiam o trabalho e a provisão para o futuro. Provérbios 6:6-8 é o texto da vai ter com a formiga o preguiçoso, Leia lá depois. As escrituras alertam, meus irmãos, que quem não trabalha não deve comer. 2 Tessalonicenses 3:10. E as escrituras nos incentivam, olha só, a desfrutar das coisas boas que o Criador nos deu. Isso nós temos em 1 Timóteo 4, 3 e 4 e também em 1 Timóteo 6, 17. Aliás, nesta última referência, 1 Timóteo 6, 17, temos também um tesouro de ensinamento, de entendimento sobre como lidar com a riqueza que Deus pode, porventura, dar a qualquer um de nós. Olha lá, 1 Timóteo 6, 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, quem tudo nos provê ricamente. Olha o texto terminando, para a nossa satisfação. Olha só, Deus nos dá coisas para que a gente usufrua, para que a gente se divirta, para que a gente tenha alegria com aquilo. E Paulo continua: ordene-lhes, no caso aos ricos, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão, olha que interessante, mesmo termo do nosso texto, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O dinheiro que nós temos, irmãos, guardado para a nossa obra, mais da metade dele veio de duas únicas fontes. 2 irmãos, um que recebeu uma herança e resolveu dar um valor considerável, isso foi exposto em assembleias da nossa igreja, como oferta para a obra de construção da nossa futura sede. A segunda parte foi a oferta também única de irmãos de uma empresa de Manaus, que, sabendo do nosso desafio, mandaram essa oferta a depósito na nossa conta. Exatamente isso aqui.
Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E eu quero ressaltar, irmãos, esta ordem está sendo dada aos ricos, porque é muito mais fácil você ser egoísta quando você tem. Mas muitas vezes nós somos egoístas, mesmo não tendo tanto assim. Não somos capazes de compartilhar sequer uma refeição com quem bate na nossa porta. Não somos ativamente interessados na necessidade de outro. O termo, irmãos, caridade, é algo muito desconhecido na sociedade brasileira. Tanto quanto a darmos dinheiro ou algum tipo de contribuição assim, quanto a nós nos voluntariarmos a servirmos as necessidades. Por exemplo, um asilo, um orfanato, doarmos 1 hora do nosso tempo. Talvez você tenha uma profissão que pode servir muito a uma necessidade de uma instituição como essa. Nós não temos muito esse hábito, infelizmente, na nossa sociedade. Mas, voltando para o nosso texto, o que Jesus se preocupa, então, mas no nosso texto, é com o egoísmo para com o próximo. É de termos uma dependência colocada de forma equivocada naquilo que não possui real valor, pelo menos não tem valor eterno. Os discípulos de Jesus não devem acumular tesouros para si mesmos como foco da sua vida. Antes, deve perguntar honestamente a Deus onde está o seu coração e agir de forma coerente com isso. Assim, meus irmãos, tudo isso foi para introduzir o verso 19. O que nós temos nesse verso é algo mais complicado e profundo do que apenas algum tipo de ódio aos ricos, como alguns inclusive defendem hoje que a Bíblia supostamente ensina. Não, a Bíblia não é contra rico e nem pró-pobre. Se trata, na verdade, irmãos, de possuirmos as coisas, em lugar de deixar que as coisas nos possuam. Não permitir que se torne objeto de obsessão, e eu diria, e até mesmo de idolatria. A razão inicial apresentada por Jesus é a temporariedade de qualquer coisa que nós acumularmos aqui. Ele faz isso, irmãos, com as figuras de uma traça que come, de ferrugem que corrói, e do ladrão que rouba. Jesus deixa claro que não há absolutamente nenhuma garantia de que aquilo que temos hoje, necessariamente teremos amanhã. E nesse ponto nós podemos incluir coisas mais sérias do que apenas roupas ou carros ou qualquer coisa que possa ser roubado. Por exemplo, a nossa própria saúde, ou mesmo a nossa própria vida, porque afinal de contas, como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Nada disso temos controle. Nada disso temos sequer a opinião para influenciar de uma forma ou de outra. Dependemos completamente do nosso Deus. Então, diante de tal lógica tão simples, o oposto que devemos praticar é algo óbvio, é fácil de ser deduzido, de ser até declarado. Devemos acumular tesouros nos céus, onde nada pode afetá-los. Mas apesar de ser simples, irmãos, sabermos como acumular coisas aqui, como acumular dinheiro aqui, por exemplo, como é que eu acumulo dinheiro aqui? Não gastando. Em lugar de gastar de maneira desordenada, eu invisto, eu guardo, eu poupo, é isso? É fácil. Mas como nós fazemos o contrário que Jesus diz aqui? Como que eu vou acumular tesouros nos céus? Será que nós temos uma conta lá? Os céus têm Pix? Claro que não. Então Jesus está usando, meus irmãos, 2 cenários completamente diferentes. Porque eu literalmente não tenho um centavo aqui comigo, mas se eu tivesse, fiz com meu lenço, eu posso pegar meu dinheiro e guardá-lo debaixo do colchão. É algo palpável, algo que eu pego, algo que eu tenho. Dinheiro, dá o meu lenço. Mas como eu faço para acumular coisas, riquezas, tesouros, em um mundo espiritual? Um mundo que está fora do meu alcance de produzir alguma coisa. Assim, meus irmãos, Jesus está se referindo às nossas ações, às nossas atitudes, às nossas iniciativas, aquilo que fazemos para servir, que é bom e possui significado eterno. Jesus chega ao ponto, meus irmãos, de deixar claro, e essa palavra é conhecida por todos, que nem sequer um copo d'água passa sem recompensa. Tudo que fazemos, coisas que inclusive são fruto do que realizamos aqui nesta terra. Praticar atos de justiça, sofrer por amor a Cristo, perdoar uns aos outros e muitos outros atos de bondade,
Tudo isso, meus irmãos, tem a promessa de recompensa, ou a antiga palavra das antigas versões, né? Galardão. Paulo fala em 1 Coríntios 3,14: se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Paulo está se referindo, irmãos, às nossas obras sendo provadas pelo fogo. E aí, espera-se, sendo aprovadas por Deus, elas serão recompensadas. Lá naquela ilustração, em 1 Coríntios 3, Paulo usa palha, madeira e feno, que obviamente, se colocado sobre o fogo, não sobra nada, sobra cinzas, mas ele coloca o quê? Ouro, prata e pedras preciosas do outro lado. Então, meus irmãos, olhando de maneira objetiva, é simples. Quando eu faço algo motivado pelo egoísmo, pela a mera autossatisfação, eu e eu ainda, né? Quando farinha pouca meu pirão primeiro, é palha, é feno, é madeira. Pode ser um império, pode ser uma empresa com 300 filiais, se é feito apenas para uso próprio e não tem nada de Deus nisso, não serve de coisa alguma, não fica para a eternidade. Por outro lado, nós sabemos o que o fogo faz, por exemplo, com metais preciosos. Ele purifica, sai aquela borra, né, aquele resto no cadinho que é recolhido, e aí o ouro fica puro como o ouro de Ofir, como diz a Bíblia. Não a música, a Bíblia. Quero deixar claro. Porque era o ouro purificado várias vezes, retirado todas as impurezas. E é interessante, meus irmãos, Paulo usar fogo nessa situação, porque não é exatamente do que nós fugimos. Nós chegamos até a pé do fogo para nos aquecer, a distância segura, para fazer a nossa, eu soube que um dia existiu isso, picanha. Teve uma época que eu soube que existia esse negócio. Mas nós não literalmente manuseamos o fogo, nós não queremos estar tão próximo dele assim, porque ele faz mal. Só que o Senhor fala que existe necessidade de ser provado pelo fogo. Então, obviamente, ele está falando da nossa ida para a próxima vida, para que tudo que nós fazemos seja realmente provado. Eu acho, meus irmãos, que nós vamos ter muita surpresa na eternidade. E eu realmente não acredito que todas elas vão ser agradáveis. Tem uma velha história, irmãos, eu ouço isso desde que eu era garoto pequeno na Ilha do Governador. É que o camarada chegou no céu, e aqui ele era um homem muito rico. Aqui ele era um crente, mas muito rico. Então ele chegou lá e o anjo Cicerone dele, o que estava mostrando-lhe a cidade santa, mostrava-lhe as ruas de ouro e ele ficava muito animado, ele via enormes mansões. Só que aí ele começou a ir, não vou citar o nome de um bairro específico, porque de repente alguém assiste e fica ofendido, né? Mas lá para a periferia, lá naquele lugar que ainda estava menos povoado e tal, e ele ficou um pouco preocupado, porque no caminho ele havia passado pela casa, adivinha só, do seu jardineiro, e era uma tremenda de uma mansão. E aí, finalmente ele chegou numa periferia, bonita, afinal de contas é o céu, né? Está tudo calçado, mas lá tinha um casebre, gente, casebre bonito, sabe aquelas coisas, né, de filmes ingleses, né, muita vegetação, coisa, chaminézinha, mas ele ficou... Seu anjo, só um minutinho. Então, no caminho eu passei pelo Zezinho, que cuidava do meu jardim, na mansão dele, e eu não estou entendendo. Como é que ele está naquela mansão e eu estou... Bonito casebre, viu? Quero deixar claro. Tem suíte? Ótimo. Não sei para que a gente vai precisar de suíte no céu, mas é só uma ilustração. E aí ele questiona o anjo, e o anjo responde, qual é essa ilustração? Então, aqui a gente trabalha com material que você manda lá da terra. E o que você mandou só deu para fazer esse bonito casebre, esse cottage, como diz os ingleses. Eu não sei, meus irmãos, a palavra de Deus é muito silenciosa sobre a eternidade, mas uma coisa eu sei: a vida eterna não vai ser desordenada, não vai ser você vestido de branco tocando uma harpa de nuvem em nuvem. A vida eterna é uma organização, é uma sociedade nova, com funções, com atribuições. E eu não sei exatamente se isso vai crescer, se vai evoluir, se você vai poder progredir, nós não temos ideia, mas a palavra de Deus fala claramente sobre o maior e sobre o menor no reino de Deus. Talvez você não seja ambicioso, talvez você seja assim, pastor, eu quero só ir. Eu posso ser pequenininho, eu quero ir. Mas Jesus diz o contrário: acumulem,
tesouros dos céus. Deixe de falsa humildade, porque na verdade, meus irmãos, que Jesus está dizendo é que quando eu sou supostamente humilde, né? Eu quero é ir, não, eu quero é ir, eu não quero é fazer alguma coisa aqui. Eu não quero sair do meu comodismo, não quero sair do meu exibicionismo, eu não quero sair do meu materialismo. Em suma, irmãos, eu preciso entender se realmente eu estou fazendo as coisas como Deus deseja. Porque tudo isso, irmãos, como eu falei, tem muita ligação com o que nós já vimos nos textos anteriores do comodismo e do exibicionismo. Se faço apenas o que me é conveniente, em lugar de obedecer, mesmo quando isso me incomoda, nada ganhei realmente. Se faço as coisas para ser notado, e não somente para ser reconhecido por Deus, nada ganhei realmente. Nada acumulei nos céus, como Ele está nos orientando. Em resumo, as nossas prioridades, as nossas escolhas podem determinar muito na nossa eternidade. O resultado pode ser uma eternidade mais ou menos rica, mais ou menos cheia das bênçãos de Deus. Não temos os detalhes, mas é importante entender que não é só isso. Nossas prioridades, irmãos, podem determinar a qualidade da nossa vida aqui. Ansiedade, descontentamento e insatisfação acompanham o materialismo. Sabe que você nunca está tranquilo? Sabe que você está sempre ansioso? Sabe que você está sempre crise de pressão alta? Ou sei lá o que é, palpitação, não sei. Porque você se preocupa demais com o que Deus te disse para você descansar. Olha só, descanso, contentamento, satisfação é o oposto. E é isso, irmãos, nesse texto que Deus nos oferece. Quando acumulamos tesouro nos céus, esses são os dividendos que nós temos na terra. Na sequência do nosso texto, por que precisamos ser advertidos quanto às nossas prioridades? Deus não poderia, irmãos, apenas deixar a gente aproveitar a vida aqui, adoidado e tudo bem? Nos deleitarmos no que só teremos aqui e depois ainda nos abençoar na eternidade com o que teremos lá, né? Tá ótimo. Afinal, a teologia da prosperidade é tão ruim assim? E a resposta, irmãos, é novamente a famosa frase que eu suponho ser de Ted Tripp. Eu até mandei uma mensagem para ele para confirmar, mas eu não sei se ele repetiu tendo ouvido de outro. Mas a frase é conhecida: o coração do problema é o problema do coração. As nossas escolhas, irmãos, revelam um coração que precisa de contínua redenção, de contínua transformação. Número 2, as nossas prioridades têm o poder de revelar o nosso coração, verso 21 a 23. As nossas prioridades têm o poder de revelar o nosso coração. Nosso texto começa, irmãos, com a conjunção pois, ou porque, dependendo da sua tradução, né? Começo do verso 21, e essa conjunção tem uma ligação óbvia com o que Jesus disse nos versos 19 e 20. Nossas prioridades revelam o conteúdo e a qualidade do nosso coração. Ou o nosso foco está em coisas deste mundo, ou em coisas do próximo. Lembrando, irmãos, não há como eu estar focado na eternidade e não vou mais trabalhar, porque afinal de contas, não funciona assim. Enquanto eu vou prover para a minha vida e para a minha família, eu tenho que equilibrar se o meu foco está nas coisas deste mundo ou nas coisas do próximo que me aguarda. Paulo coloca isso aqui de outra forma, deixa eu passar para vocês. Ele está comunicando o mesmo princípio, Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, em outras palavras, já que vocês pertencem a uma nova vida, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Gente morta não tem ansiedade, gente morta em Cristo não tem preocupação com aparência, gente morta em Cristo não tem preocupação com status, e assim por diante, irmãos. Se eu já morri para este mundo, por que eu continuo flertando com as coisas deste mundo? Eu sou um zumbi, estou vagando, usufruindo de coisas que não me pertencem mais.
E veja, meus irmãos, todos nós estamos suscetíveis a isso. E precisamos atentar ao que Deus está falando aqui e examinar o nosso coração. Um detalhe importante nesse texto, interessante nesse texto, no verso 21, é uma mudança que Jesus faz. Jesus passa da segunda pessoa do plural, não acumulem, ou acumulem, ok? Ele passa para a segunda pessoa do singular. Seu tesouro, seu coração. Ou para deixar num português mais bonito, teu tesouro, teu coração, né? Seu não deixa de ser terceira pessoa, é uma confusão que nossa língua tem, mas ele está falando com o indivíduo. Teu tesouro, teu coração. Talvez, irmãos, isso seja uma forma de enfatizar como isso se trata de um desafio pessoal de cada um de nós. Jesus busca evitar que desviemos a atenção para uma responsabilidade de todos, em lugar de confrontarmos a nós mesmos, o nosso próprio coração, ou melhor dizendo, confrontar o meu coração. Porque é muito fácil isso, irmãos. Não acumulem, irmãos, nós devemos, nós precisamos. É bom que a gente... Jesus está dizendo, sim, a mensagem é para todos, mas o desafio é para você. Como você tem lidado com isso? Como eu tenho lidado com isso? Diante disso, Jesus estende o ensino do verso 21, usando uma ilustração agora nos versos 22 e 23. Essa ilustração, meus irmãos, ela não é difícil de compreender, mas ela é um tanto quanto enigmática. Preste atenção, ele vai falar sobre olhos, sobre luz, coração e assim por diante. Não, coração eu vou introduzir aqui. Os nossos olhos, irmãos, obviamente, deixam a luz externa penetrar em nossos cérebros e nos permitem interagir com o mundo ao nosso redor. Isso é óbvio, apagou as luzes, ele não funciona para nada, a gente não consegue enxergar coisa alguma. Porém, Jesus destaca que aqueles que possuem olhos maus, isto é, que não cumprem a sua função, possuem trevas, desconhecimento, ignorância do mundo ao seu redor. Então, obviamente, é muito fácil que cada um de nós já tenha conhecido alguém que seja cego, deficiente visual. Eu me refiro ao cego absoluto. Então ele não tem de maneira nenhuma, pelos seus olhos, saber o que está acontecendo ao seu redor. Então não dá para você virar para uma pessoa nessa situação e dizer, olha que pôr do sol. Ontem eu observei, meus irmãos, que 18h48, o sol ainda resistia, ainda estava aparecendo. Eu falei, isto é Roraima, ainda estava lá. Eu não posso dizer isso para um cego, ele não vai enxergar, porque os olhos dele, nesse sentido, são maus, não comunicam. E como isso se relaciona, irmãos, com o nosso contexto? Se aquilo que vemos e trazemos para os nossos corações é centrado em Deus, é centrado em servi-lo, é centrado em agradá-lo, nós temos bons olhos que trazem luz. Contudo, por outro lado, se o que vemos e trazemos para os nossos corações é centrado em nós, em nossos desejos e ambições egoístas, nós temos olhos maus, que alimentam as trevas dentro de nós. O apóstolo João, irmão, escreveu o seguinte, 1 de João capítulo 2, 15 e 17, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o contraste. Tiago declarou o seguinte, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Tiago 4, 1 e 2. E ele vai seguir. E quando pedem mal, para a sua própria satisfação, para agradar a si mesmo. Aí eu pensei, meus irmãos, tem como nós vivermos num cenário de que nossos olhos nos alimentem com luz, com algo bom? Eu lembrei de Jesus, é claro. Você já se perguntou como Jesus podia, por exemplo, ser cercado de prostitutas e pecadores,
e como ele podia contemplar o luxo e o conforto dos religiosos, como Jesus podia suportar tanto a bajulação sem se envaidecer, quanto a rejeição sem se desanimar. E Jesus jamais foi afetado por nada disso. Os olhos do nosso Senhor, irmãos, eram unicamente luz, e jamais encontraram em seu coração qualquer ambição, qualquer egoísmo, avareza, ou qualquer outra coisa que sequer se assemelhasse a uma sombra, quanto mais a trevas. Mais uma vez, Jesus é o nosso exemplo, irmãos, que aquilo que ele está nos dizendo, não apenas ele vivia, mas ele diz, nós podemos viver também. Não há como ter prioridades erradas, irmãos, em um coração aprovado. Não há como termos prioridades distantes de Deus e termos um coração que ao mesmo tempo o glorifica. Ou é uma coisa, ou é outra. Bem, na última parte do nosso texto, Jesus vai para o golpe final. Por que buscamos, afinal de contas, o que o nosso Deus chama de passageiro e o que o nosso Deus chama de trevas? Por que a nossa vontade e não a dele prevalece tanto em nossas prioridades? É fácil cantarmos, irmãos, dá-me um coração igual ao teu. Mas quando nós olhamos para o nosso coração, nós vemos uma enorme distância. Nós vemos uma diferença enorme. E nós vemos, irmãos, que nós consideramos, quando lemos na Bíblia e na história da igreja, algumas pessoas como diferenciadas, como heróis, como especiais, quando na verdade elas não eram diferenciadas, não eram heróis, não eram especiais. Elas simplesmente eram obedientes. E nós as achamos tão fora da curva. 3. As nossas prioridades têm o poder de demonstrar a nossa submissão. As nossas prioridades têm o poder de demonstrar a nossa submissão. Nos tempos de Jesus, irmãos, aqueles que o estavam ouvindo, os judeus, eles tinham uma lealdade dividida. Alguns para meramente sobreviver, e outros para não perder oportunidades, até mesmo se dobravam e colaboravam com os invasores romanos. Alguns outros ainda fingiam lealdade apenas para não criar problemas. E é claro, meus irmãos, que precisavam obedecer até certo ponto. Porém, a obediência a qualquer autoridade tem um limite. E este limite é quando ultrapassa a nossa obediência ao nosso Deus. O exemplo mais óbvio disso são os apóstolos diante do próprio Sinédrio, que havia orquestrado o assassinato de Jesus, a execução de Jesus. Eles ordenaram aos apóstolos que eles parassem de pregar naquele nome, parassem de encher Jerusalém dessa doutrina, lembra? O que os apóstolos responderam, irmãos? Julguem os senhores o que é mais justo, o que é mais correto fazer, ouvir a vocês ou ouvir a Deus? E eles completam, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Em outras palavras, um redondo não para os homens que estavam por trás da morte do próprio Senhor Jesus. A obediência tem limites, mas ela existe para com as autoridades. De qualquer forma, Jesus, no nosso texto aqui, versículo 24, não está tratando de senhores humanos, não está tratando de prefeitos, policiais, governadores, juízes, etc. Ele não se referia nesse texto aos romanos, nem muito menos aos líderes religiosos dos judeus, não eram essas autoridades. Jesus se referia, meus irmãos, a cada um que estava diante dele. Jesus se referia a cada um de nós aqui. Essa é a luta de senhorio que ele trata no versículo 24. Por trás da escolha entre dois tesouros, por trás da escolha entre a luz e as trevas, está a escolha simples e básica entre dois senhores. E talvez você esteja pensando, pastor, é Deus e Satanás? Não, é Deus ou eu mesmo. Essa é a luta que acontece aqui. Claro que Satanás dá uma ajudinha, ele atrapalha, né? Muito,
Mas não é isso que Jesus está falando. Não é do capa preta, não é do chifrudo, não é do príncipe das trevas. Às vezes, meus irmãos, o mundo evangélico está tão preocupado com esse camarada que esquece de si, de como nós repetidas vezes sabotamos a nossa vida. É o famoso tiro no pé. E é isso que Jesus está tratando aqui. Ou eu sirvo a Deus, ou sirvo a mim mesmo. Então, a fim de ressaltar como isso se trata, no final das contas, simplesmente de uma idolatria do nosso coração, idolatria por causa da segurança das posses, idolatria por causa da nossa vida material em geral. Para ressaltar isso, Jesus usa uma palavra chamada mamon. Essa palavra, meus irmãos, ela está ligada na tradição hebraica a riquezas e dinheiro. Alguns ainda atribuem, algumas tradições, que ela está conectada a um demônio da avareza. Ok, mas essa palavra, meus irmãos, ela está no nosso texto, ela está aonde a NVI traduz como dinheiro, no versículo 24. Então, se a gente fosse traduzir literalmente, nós poderíamos dizer: vocês não podem servir a Deus e a mamon. Olha aí, pastor, não tem nada a ver comigo não, é entre Deus e esse outro camarada aí. Mamona é? Não. Porque a lealdade está sendo disputada, irmãos, entre o Senhor e qualquer coisa simbolizada nesta palavra. Riquezas, bens, saúde e assim por diante, posses em geral. Tudo aquilo que eu coloco o pronome antes, meu, e disputa o lugar no meu coração. Então a estratégia de Jesus, irmãos, parece simples. Olha só, você não trocaria a sua lealdade a Deus pela lealdade a uma entidade ou a simplesmente uma coisa. Trocaria? Porque não é, meus irmãos, como se a gente tivesse aqui uma escolha muito difícil. Mas ele está colocando, olha, ou Deus que lhe cuida, que lhe abençoa, que lhe salva, que deu seu filho unigênito na cruz para morrer por você, ou todo esse resto aqui, que na verdade nunca vai realmente satisfazer a sua vida. E ele fala isso, irmãos, porque não há como servir aos dois. Jesus é enfático em dizer que um será amado e o outro será odiado. Palavras fortes, né? Isto é, um será amado, obedecido, reverenciado, revolveremos a nossa vida ao redor dele, quem quer que seja que nós escolhemos. O outro será desprezado, colocado em seu devido lugar e relegado à periferia da nossa vida. Em resumo, prioridades. Pastor, eu sou crente em Jesus, é impossível que eu faça isso com Deus. Irmãos, nós fazemos. Quantas vezes, irmãos, a gente sai desembestado para resolver as coisas, só quando tudo dá ruim, dá errado, estou todo estourado, sabe, estou que nem o Rock no final do Rock 1, tudo quebrado. Adriano, aí eu lembro de que Deus devia estar nisto desde o começo, que Deus não é remendo, que Deus não é improviso, que Deus não é 190, agora deu ruim, deixa eu ligar aqui para o cara, para ver se ele me ajuda, o cara lá de cima. Não, ele devia estar desde o começo. E aí erramos, irmãos, erramos feio, erramos tristes, porque não entendemos que as nossas prioridades estão no lugar errado. A questão, no final das contas, irmãos, é de servidão. Caso você tenha problema com a palavra escravidão, a gente falou um pouquinho disso hoje de manhã, né? Ou seremos doulos, isto é, servos de Deus, ou seremos servos de nós mesmos, ao servirmos ao dinheiro, às coisas, aos bens, ao meu bem-estar, à minha saúde, à minha segurança, à minha tranquilidade e assim por diante. Reparem, meus irmãos, que essa mesma palavra que Jesus usa no versículo 24, sobre servir a dois senhores, é a mesmíssima palavra que Paulo usa quando se apresenta. E Judas também, a gente viu hoje na IBD, não é isso? Paulo, ou Judas, servo de Cristo Jesus. E hoje mesmo nós deixamos claro, irmãos, que isso pode ser muito bem traduzido como Paulo, escravo de Cristo Jesus. E essa precisamente é a nossa escolha.
Não há, irmãos, uma terceira via, não há um café com leite, não há uma mistura dos dois, não há uma coluna do meio. Ou somos escravos de Deus, ou somos escravos de nós mesmos. Eu até compreendo, meus irmãos, que isso possa variar em determinadas áreas diferentes da nossa vida. Eu até concordo que isso pode variar de cada um de nós para o outro. De repente você em uma determinada área da sua vida relax com Deus, tranquilo, está fechado com Jeová e está tudo ótimo. E naquela área, a luta é minha, eu que tenho dificuldade. E aí que nós mudamos para outra parte da vida, nós invertamos de papel. Eu entendo isso, não é tão difícil. Mas meus irmãos, e eu não vou falar aqui de percentuais, porque isso seria ridículo e obviamente impossível, mas à medida, meus irmãos, que o senhorio de Cristo vai regredindo na nossa vida, ok? E a escravidão a nós mesmos vai tomando conta, nós experimentamos mais ansiedade, mais preocupação, mais problemas de saúde, mais decisões tomadas de forma errada, porque não temos consultado aquele a quem nós devemos contas, e a quem devemos submissão e obediência. Por fim, meus irmãos, deixo a pergunta contundente de Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 46. Esse é o Jesus que o pessoal fala que é só amoroso, gosto muito mais dele do que o Deus lá do Antigo Testamento, porque Jesus, olha, paz e amor, nossa, ele era, estamos juntos, é uma maravilha. Lucas 6, 46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lembrando que esse é o mesmo que limpou o templo, dos vendilhões e assim por diante. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. É o que o nosso texto, versículo 24, completaria perfeitamente o que Jesus fala em Lucas capítulo 6. O que nós podemos, irmãos, além de tudo que já aprendemos nesse texto, levar para casa hoje? As nossas prioridades têm o poder de gerar resultados opostos. Primeiro, irmãos, comecemos nos questionando como andam, obviamente, as nossas prioridades. O uso do nosso tempo pode ser uma ótima régua para medir isso. Quanto tempo gasto apenas perseguindo o vil metal, principalmente por amor a ele mesmo? Quanto tempo gasto investindo, por outro lado, em vidas e no reino? Qual tem sido a minha atitude diante da ausência do que eu acredito que eu preciso ter? Como eu respondo a isso? Onde estou eu entre a ansiedade e o descanso? Entre o descontentamento e o contentamento? Entre a insatisfação e a satisfação? Conta-se que um missionário, depois de muitos anos, isso é, obviamente, há décadas e décadas atrás, retornou finalmente à sua cidade de origem. A cidade havia evoluído, havia aberto algumas fábricas, a cidade cresceu muito e shopping centers começaram a ser construídos e inaugurados. A igreja recebeu o seu missionário, agora já grisalho, depois de tanto tempo longe, chegou de barco, de navio, depois de uma longa viagem, e levou o missionário no shopping center, ponto de encontro e turismo agora da cidade, orgulho da cidade. Ao final da visita, passaram obviamente na praça de alimentação, que é de lei, e aí quando saíram, orgulhosos, perguntaram para o missionário, e aí, o que você achou? O missionário respondeu, nunca vi reunido no mesmo lugar tanta coisa que eu não preciso. Mas liga a televisão, ela vai fazer de tudo para que você acreditar que você realmente precisa. Você não pode viver sem aquilo, ou qualquer outra coisa que tanto valor tenha na nossa vida. As nossas prioridades têm o poder de revelar o nosso coração. Irmãos, todos nós morreríamos de medo da possibilidade que alguém pudesse ver um raio-x do nosso coração. E eu não me refiro ao órgão, a bomba que a gente tem dentro do peito. Não. Um raio-x de quem realmente nós somos.
Já pensou? A pessoa pudesse botar aquele filminho da nossa mente lá na tela do céu, Deus me livre e guarde. Ninguém quer isso. Só que quando nós tememos isso, irmãos, porque as pessoas vão saber o que nós pensamos, falamos na nossa mente, agimos e tal, a gente esquece de um detalhe. Nós esquecemos que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o... Nós já temos um raio-x do nosso coração sendo feito todo santo dia. Então, meus irmãos, o que Deus tem porventura visto dentro de nós? Será que hoje mesmo Deus está revelando para você e para mim o seu coração, como meio de mostrar a você o que precisa mudar e quais são as suas prioridades invertidas? Porque, meu amado, que maravilha você ver assistir pregações positivas, parabéns para você nessa data querida, mas quando você sai para aquele dia, Deus quer de nós providências. Eu não sei se você está com o seu boletim aí anotando, o pastor falou um negócio legal, bacana, achei aqui e tal, anota aí, Senhor, vírgula, diante desta palavra, eu farei tal e tal coisa. E pelo amor de tudo que é mais sagrado, não escreva eu vou ser um crente melhor. Isso é uma declaração de eu não vou fazer nada. Precisa ser algo, meus irmãos, mensurável. Você não sabe o que significa? Significa medível. Algo que você possa dizer, eu fiz ou eu não fiz. Depois da mensagem, em Mateus capítulo 6, que eu acompanhei, eu tomei uma providência numa área da minha vida que já estava pendente há muito tempo, estava cheia de aranha, estava abandonada, estava um terreno baldio. E agora, pela graça e misericórdia do Senhor, tem um jardim cuidado lá. A nossa prioridade tem o poder de demonstrar a nossa submissão. Diariamente, meus irmãos, chamamos diversos homens de seu, de senhor. Uma forma mais coloquial, seu, e uma forma mais formal, senhor, né? Interessantemente, irmãos, as pessoas usam tais tratamentos até com pessoas que elas sequer têm nenhum respeito. Não é às vezes assim essa discussão no parlamento? Vossa Senhoria dobre a língua. Vossa Excelência é um corrupto. Não tem respeito nenhum, é um tratamento sem sentido, vazio de significado, como às vezes nós chamamos como um mero hábito cultural alguém de seu ou de senhor. Eis aqui a minha pergunta: que maravilha seria se nós não tivéssemos na prática trazido isso para o nosso relacionamento com Deus, não é verdade? Nós o chamamos de Senhor, mas o tratamos com muito menos do que isso. Porque é exatamente o que ele pergunta no texto que eu li agora há pouco. Por que você insiste nesse tratamento? Por que você insiste em falar dessa maneira, quando você realmente não está dizendo isso? Não é sincero, você realmente não está decidindo dessa forma. A palavra de Deus, meus irmãos, hoje nos confronta com as nossas escolhas, as nossas prioridades, que revelam o materialismo do nosso coração, muito mais do que apenas por coisas materiais, mas por tudo aquilo que temos ao nosso redor, e que, detalhe, absolutamente nada levaremos para a eternidade. Vocês conhecem a ilustração? Eu já trouxe algum tempo atrás aqui, que se porventura você fosse comunicado que iria ser, para usar a palavra da moda, deportado, não é melhor imigrado, né? Para um novo reino, não dá para levar nada. Você aqui talvez seja uma pessoa de posses, com recursos, com condições, milhões até, mas você não vai poder levar nada. Mas à medida que você é comunicado que você pertencerá a este novo reino, eles lhe dizem, você pode mandar remessas para lá. E o que você mandar fica lá, você não vai ter que trazer como trazer para cá. E ainda lhe comunicasse, lembre-se, seu tempo aqui está contado, e está chegando ao final. Lá, seu tempo nunca terminará. Qual de nós, irmãos, em sã consciência, não começaríamos a fazer essas remessas toda hora? Qual o Pix para mandar para lá? Eu estaria fazendo. Para poder experimentar, por um tempo que nunca acaba, o que eu para lá enviar. Isso é o resumo, meus irmãos, do que Jesus está dizendo aqui. Guarde lá, invista lá, acumule lá, porque você vai usufruir por toda a eternidade. Que Deus ajude, irmãos,
nesta semana, olharmos para a nossa agenda, para o nosso calendário, para a nossa interação com as pessoas e questionarmos se nós temos vivido de fato o que Deus deseja para cada um de nós, para a sua honra e sua glória. Deus amado, o Sermão do Monte traz desafios cada hora que nós paramos para olhar uma pequena seção dele. Ajuda-nos, ó Deus, diante desses desafios. Não permita, ó Deus, que a segunda-feira e os afazeres, dia de retorno às aulas, retorno ao trabalho, roube de nós a seriedade do que nós temos que tratar com o Senhor diante desse texto. Obrigado, ó Deus, porque Jesus não era nenhum tipo de coach que veio para nos agradar e falar apenas coisas agradáveis e doces e lindas para nós. Neste sermão ele traz questões difíceis, confronta a nossa carnalidade naquilo que muitas vezes não chamamos de carnalidade. Portanto, Deus, mediante a tua graça, ajuda-nos a dar uma resposta positiva à tua palavra. Que a tua palavra hoje não seja, como disse o profeta do Antigo Testamento, como canções de amor, que entra por um ouvido e sai por outro, mas que seja algo realmente, ó Deus, que constrange nosso coração a mudanças práticas, reais, mensuráveis no nosso dia a dia. É isso que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.